Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ter a distribuição do Linus Pauling, aquela aula rapidinha, Titio Brubru na área. Titio Brubru te explica aí rapidinho esse conceito. Então vamos lá. Basicamente, como é que você vai distribuir aí, como é que você vai saber na tabela periódica quem é que está com o spin certo, ou a letra certa, ou o subnível certo. Então, basicamente, a tabela periódica é dividida dessa forma. Primeira, segunda coluna e o hélio aqui em cima são os subníveis S. Depois você tem o subnível P, D e F. A gente, no vestibular, no ensino médio, geralmente usa sempre os metais representativos, que é a parte azul aqui da minha tabela e a parte verde. Essa parte amarela e vermelha é bem difícil de cair, que são os metais de transição interna e externa, porém, às vezes cai. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Caso você queira, manda nos comentários aí, eu explico como é que faz para achar a família e o período desses caras também, mas hoje eu vou focar só no S e no P. Então vamos lá. Como é que forma a distribuição de Linus Pauling? Como é que eu monto o diagrama lá? Que seria a parte mais difícil. Você vai colocar na primeira linha, número 1. Na segunda linha, 2 números 2. Na terceira linha, 3 números 3. E assim vai. E aí eu vou montando isso de acordo com o que eu preciso. Só que lembra, eu só vou até o número 4 aqui, tá? Ó, 4 os números 4. Depois 4 os números 5. 4 o número 6. Eu não vou usar tudo isso, só estou montando assim para ficar fácil. Então primeira linha, 1 número 1. Segunda linha, 2 números 2. Terceira linha, 3 números 3. Quarta linha, 4 números 4. Depois você vai colocar umas letras. S para todo mundo da primeira coluna, P para todo mundo da segunda coluna, D para todo mundo da terceira coluna e F para todo mundo da quarta coluna. E aí vai ter esses numerozinhos em cima. Pô, mas eu não vou conseguir lembrar esses números, é muita coisa para lembrar. Eu não vou conseguir lembrar nem as letras. Então você vai lembrar assim, ó, São Paulo, Distrito Federal. Dá certo? Sem pão dá fome. Também tá certo. Ou sexo pelado dá filho. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Essas três frasezinhas aí vai ajudar vocês aí a lembrar os números aqui, as letras pelo menos, né? E os números, como é que você vai fazer? Geralmente sexo acontece entre duas pessoas e em 4 paredes. Então você vai somar 2 mais 4, vai dar 6. Mais 4 vai dar 10. E mais 4 vai dar 14. Depois que você fez isso, é só você cruzar. Como é que você cruza? Eu cruzei aqui, tentei cruzar, né? Com umas tabelinhas aqui, ficou horrível. Depois eu vou colocar uma tabela bem bonitinha para vocês. Então eu vou cruzar aqui em cima do 1S2, em cima do 2S2, 2P6, 3S2 e eu vou seguir essa sequência, tá? Ó, sempre na diagonal. O que vai acontecer? A minha tabela vai terminar aqui, ó, no 8S2. Então esse restinho aqui, 7D, 7F, 8, 8, 8 aqui, eu não vou usar. Só vou usar onde corta aqui a minha tabela. Lógico que isso aqui ficou horrível, ficou muito feio. Então eu peguei uma mais bonitinha. Tá aqui, ó, tá pronta. Então o Linus Pauling é esse tiozinho feliz aqui, ó, contente que você tá vendo aí. Então tá aqui. Como é que vai funcionar? Você sempre vai usar da bundinha da setinha para a cabecinha da setinha. Você é burro, cara, que loucura. Então, da bundinha da setinha com a ponta da seta. Parte traseira da seta com a ponta da seta. E assim você vai fazendo seguidamente. Então, bundinha com cabecinha. Esse esquema aqui vai funcionar aí para vocês de uma maneira muito eficiente. Então, como é que funciona na prática? Assim, ó. Então, imagina aqui que eu quero fazer a distribuição do hidrogênio. 1S1. Por quê? Se eu voltar aqui, ó, o meu hidrogênio só vai cortar a primeira linha. 1S1. Ele só tem um elétron. Então aqui eu vou vai caber só um elétron. Ah, mas eu podia colocar 3? Não, no S só pode 2. Então tá aqui, ó. Se você quiser conferir, né, o K igual a 1. Depois no lixo, como é que você vai fazer? 1S2, 2S1. Por que 2S1 agora? Se você voltar, ó, 1S2, depois 2S1. Por quê? Porque esse 2 mais 1 aqui em cima vai dar 3, que é o número do lítio que você quer. Bom, mas você só está pegando exemplo fácil, vamos para o mais difícil. Vamos, tem um monte aqui, né? Eu coloquei para vocês, vamos para aqui, potássio. Então, potássio é 19. O que você vai fazer? Pegar lá suas setinhas e ver aonde corta o quê. Então, ó, 1S2, 2S2, depois 2P6, 3S2 e assim vai até dar o número 19. Então tá aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3P6, 4S1. É o último carinha aqui, ó. Beleza? Sempre vai ser nessa ordem bonitinha? Não, às vezes volta lá pro número 3, vai pro número 4, vai pro 5, volta pro 4, tá? Então dá uma complicada às vezes no meio de campo aí, igual a galera mais velha fala, mas nada muito complicado que você não consiga fazer, seguindo a sequência aí de sempre usar as setinhas. Exemplos, né? Então, pegar um exercício aí. Foi um exercício muito fácil aí. Então, beleza. Como é que você vai montar?
direto. 1S2, 2S2, 3P6. Pô, professor, mas eu não vou conseguir montar isso aqui assim, cara. É muito difícil de eu lembrar. Então você vai montar no cantinho a sua tabelinha. Monta no cantinho a sua tabelinha e aí vai por partes. Ah lá, a primeira setinha cortou quem? 1S2, copia 1S2 aqui. Segunda setinha cortou quem? Ó? 2S2, copia o 2S2 aqui. Depois, terceira setinha, 2P6, 3S2 aqui embaixo. Copia os dois aqui, ó. Depois, quarta setinha, 3P6, 4S2, tá lá, ó. Depois você sobe de novo, tá lá, ó. 3D10, 5P6. 4P6, 5S2. Ainda está faltando, né? Então eu vou lá, o 4D10 está aqui, 5P6 está aqui e 6S2 está aqui. Somando todos esses números aqui, tem que dar o 56, que é o número que você quer. Então você vai distribuindo e vai somando de uma maneira mais eficiente que você quiser. E aí, o que acontece é que o meu bário, ele está no 6º período, na família 2A. Então o númerozinho aqui de cima, ele vai me dar a família. Esse número grandão aqui vai me dar o período. Ah, mas aí como é que eu vou saber a camada de valência se não fosse esse 6S2 aqui? O que você vai fazer? Quando não for, por exemplo, 6S2 ou um número que não repetiu, você vai ir no último número e ver se ele repetiu em algum lugar. Então, por exemplo, esse número 5, ele repetiu aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses numerozinhos aqui de cima e vou somar esses números. 6 mais 2 dão 7. Então, ele estaria na família 7A e no 5º período. Seria um outro elemento, logicamente. Eu estou só explicando caso não apareça o último número sozinho. Então deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, cadê? Então quando aparecer o último número sozinho, você não precisa somar os números de cima, porque ele apareceu só uma vez. Quando aparecer o último número e ele repetir, então imagina que não tivesse 6S2 aqui. Aí você tem que somar os numerozinhos aqui de cima. Vamos por um outro exemplo. Como é que cai no vestibular? Vamos pegar o cálcio. Vamos supor que ele pediu a distribuição do cálcio. Bom, não vou fazer aquele esqueminha de 1S2, vou montar minha tabela direto. Monta, vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. 3D10 vai cortar aqui. Então montando aí certinho, você vai chegar lá que o último número vai ser o 4S2, família 2A aqui em cima e 4º período. Como cai no vestibular? Assim, ó. Então, os três elementos X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Então ele não está no estado excitado, não está como ânion, não está como cátion, nem nada. Tá aqui. Então eu vou lá e dou uma olhada por cima. Eu terminei aqui, né, o subnível D, então já sei que esse cara aqui é de transição. Aqui eu tenho o P repetido, tá, ó, P e o S. Então ele está repetido, eu somo aqui em cima. Então esse cara é da família 8A. E depois eu tenho aqui o último, né, ó, 4P. 4 repetiu aqui também, o último número. Soma aqui os numerozinhos em cima, 4 mais 2, 6. Esse cara é da família 6A. Então o que você vai ter que fazer? Anotar nos cantinhos aí já tudo isso. Então ele fala assim, ó, de acordo com tais estruturas, os três elementos podem ser classificados respectivamente como. Então ele vai querer saber se é de transição, se é um gás nobre, coisa do tipo. Então vamos lá. De transição, famílias D e F. O resto é representativo, certo? Isso a gente já tinha conversado. Então aqui a gente já sabe que é de transição. Depois você vai ter que lembrar os nomes das famílias. Lembra que eu falei na aula anterior lá para vocês que caía isso no vestibular. Então família 8A é o gás nobre e família 6A são elementos representativos ou calcogênios. Então vamos conferir se a resposta está certa, né? Então, ó, resposta A. O último subnível dele é o D. Então ele é um elemento de transição. Beleza? D ou F é transição sempre. Guarda isso. O Y aqui, ó, ele tem 8 elétrons na última camada. Pô, não, apresenta só 6 aqui, ó. Lembra? O último número repetiu, ó. 3 e 3. Eu somo esses numerozinhos aqui de cima. Por isso que eu tô falando que ele tem 8 aqui, ó, na última camada. E depois o Z. Como o elemento termina na distribuição eletrônica no nível P, então ele é um elemento representativo. Se eu quiser saber a família de novo, 4 repetiu aqui, 4 mais 2, 6. Então teria a família 6A e família dos calcogênios. Beleza? Dúvidas, perguntas, reclamações, manda pra gente nos comentários aí que eu vou ficar super feliz em atendê-los. Beleza? Falou, fui!